Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Eu sou Fábio e este é o último episódio da 7ª temporada. Nós iniciamos o livro de Números no dia 4 de setembro de 2023. E após mais de 5 meses, nós estamos aqui encerrando um ciclo, que é esse livro de Números. São muitos episódios. A gente se debruçou sobre capítulo por capítulo desse livro. Hoje nós vamos encerrar o capítulo 36 hoje. O último episódio número 573 do nosso podcast. Que joia demais! Depois nós vamos dar início a Mateus, tá? Em breve. Eu conto com a sua audiência, a sua paciência. Muito obrigado a você que nos acompanhou aí durante todo esse livro de Números, durante todos esses meses. Foi um momento muito gracioso, de muito aprendizado da Palavra de Deus. Ore por nós. Se você tem gostado desse trabalho, compartilhe com mais pessoas. E vem comigo para o livro de Mateus em breve para a gente começar uma nova temporada, se Deus quiser, com muito aprendizado do texto bíblico. Vamos lá? Encerrar? Então vamos. Então a gente vai encerrar aqui falando dos líderes da tribo de Manassés, que eles abordaram Moisés sobre a possível perda de parte de sua divisão da terra. Isso como resultado da decisão sobre as filhas de Zelofiade, que você vê aí em outros episódios também falando sobre. Ocorre também aqui a descrição do problema relativo às terras herdadas pelas filhas de Zelofiade. Hoje aqui é uma espécie de conclusão desse livro. Ocorre uma instrução relativa às mulheres que herdam terras para manter a sua parte da divisão da terra. E agora a jornada acabou. Eles estão nas planícies de Moabe, em frente a Jericó. E é bastante claro que o próprio livro vê cada uma dessas passagens como um incentivo, pronto para a travessia da terra. Cada um deles é uma confirmação para eles de que a conquista será em essência concluída durante a sua vida e durante a vida dos seus líderes. O cenário entre a jornada para a planície de Moabe e a presença real deles enfatiza o contexto do todo. Promete que eles possuirão uma terra para repartir depois de removerem aqueles que a contaminaram. Descreve essa terra, quem a repartirá, garante que possuirão cidades suficientes para poderem dar 48 aos levitas e que eles irão serem capazes de estabelecer cidades de refúgio, com o propósito de manter a terra livre de contaminação, e finalmente afirma a necessidade de cada parte da tribo permanecer com a tribo a quem foi atribuída. Encoraja todos, descrevendo como as 5 mulheres de fé e lealdade, as filhas de Zelofiade, de quem todos já tinham ouvido falar, levaram sua história a um final feliz, obedecendo plenamente a Yahvé. Tudo isso confirma o propósito de todo o livro, incentivo para as batalhas que virão. Se a data da sua escrita for adiada para o futuro, perde o seu propósito principal. Temos de perguntar por que algum futuro escritor teórico teria concebido dessa forma. Ele teria gasto um tempo considerável realizando algo que não tinha significado algum. Só tem significado se a invasão estiver prestes a começar. Dentre os problemas de herança, havia a preocupação dos líderes da tribo de Manassés em perder a terra se as mulheres herdassem.
Há duas ênfases aqui nesse último capítulo que você precisa prestar atenção. A primeira é sobre a questão da certeza da manutenção da herança de cada tribo. E isso foi visto como uma questão essencial. O segundo aqui ponto foi o exemplo glorioso que as filhas de Zelofeade foram para todo Israel, porque elas foram um exemplo brilhante do fato de que aqueles que se comportassem corretamente para com Yahvé sairiam triunfantes como possuidores da terra. Elas foram um incentivo para todo Israel. Não é por acaso que o livro termina com a importância de garantir que as divisões da terra estabelecidas por Deus para o seu povo permaneçam invioláveis, pois a terra seria sua posse permanente dada a eles por Yahvé. Estava no cerne da aliança. Isso revela tanto a profunda preocupação do povo em possuir a terra, como a fidelidade de Deus em garantir que a recebessem como posse permanente. Foi o cumprimento de tudo que eles vieram obter em Canaã. A garantia absoluta de tal perpetuidade seria um enorme incentivo para avançarem. Da mesma forma, é para nós também aqui, que lemos, que ouvimos e que estudamos esse capítulo, a certeza de que entraremos e herdaremos um reino eterno que nunca diminuirá, que nos dá a coragem de avançar constantemente, mesmo diante de todas as dificuldades. O princípio é o mesmo: todos os que creem são fiéis, herdarão isso. Mas a situação que trouxe esse assunto à tona foi a questão das famílias sem herdeiro masculino, cujos pais morreram durante a viagem, permanecendo fiéis a Yahvé, com o resultado de que a sua família, em vez de se juntar ao cumprimento das promessas e os pais, perderiam tudo o que importava sem uma culpa própria. Eles não teriam mais sua parte na terra. Isso não deve ser. Tal situação significaria que todos os soldados que só tinham filhas temeriam o que a sua morte poderia causar às suas famílias e, portanto, hesitariam em ir para a batalha. Assim, a solução aqui proposta eliminou esse medo. No entanto, havia o mesmo problema de que, se recebessem terras e as herdeiras se casassem fora da tribo, levariam consigo as terras que haviam sido dadas a essa tribo. A herança tribal seria, consequentemente, diminuída. Qual foi então a solução? A resposta final foi que as mulheres herdeiras poderiam herdar. Mas se o fizessem, deveriam casar-se dentro da própria tribo. E o livro termina com a descrição da obediência ao Senhor das filhas de Zelofeade, que resulta em uma satisfação para todos. A lição aqui é que assim serão abençoados todos os que andam em obediência a Yahvé. A delegação que veio a Moisés e aos príncipes das 12 tribos não era sem importância. Incluía todos os chefes da subtribo de Gileade, da tribo de Maquir, filho de Manassés, descendente de José. A preocupação deles era com a decisão tomada em relação às filhas de Zelofeade. Importantes regras de herança estavam sendo estabelecidas para toda a nação. Por um lado, Yahvé ordenou que a terra fosse dada aos filhos de Israel por sorteio. E assim isso anexaria permanentemente a terra que lhe foi dada a cada tribo por decreto. Mas por outro lado estava a decisão sobre as filhas de Zelofeade, que, se não fosse regulamentada, poderia ter outras consequências. Foi requerido o casamento dentro da tribo, pois se elas se casassem fora da tribo, levariam consigo suas terras. Essa terra então seria unida de outra tribo, e Gileade de Maquir, de Manassés, se veriam esgotados de parte das terras que lhe foram atribuídas por Deus. A regra geral dizia que o resultado seria que, quando chegasse o ano do jubileu, aquela terra, retornando à família da mulher que a possuiu pela primeira vez ao entrar na terra, ficaria permanentemente ligada à nova tribo para sempre.
e seria perdida para sempre a tribo que o recebeu por sorteio. Sendo assim, a permanência de sua herança estava em dúvida. Isso iria contra todo o princípio do jubileu, que era a restauração, após 49 anos de todas as terras aos seus herdeiros tribais originais. É difícil sublinhar suficientemente a importância da questão. Eles viam toda a certeza do futuro em equilíbrio e nada teria sido mais desanimador para o avanço de Canaã. Mas a justiça de Deus para com o seu povo precisava ser garantida. Todo o livro se preocupava com a posse da terra, todo o livro de Números. E agora parecia que essa posse poderia ficar em equilíbrio. Portanto, meus queridos, entendam que embora a decisão relativa às filhas de Zelofeade permanecesse firme, cabia a elas responder à bondade de Deus, casando-se com alguém do seu próprio clã. Elas tinham o direito de escolher quem queriam, desde que fosse dentro daquele clã. O resultado seria que nenhuma herança seria transferida de tribo para tribo, e cada um dos filhos de Israel se apegaria àquela terra originalmente dada a eles. Assim, toda filha que possuísse uma herança em qualquer tribo dos filhos de Israel, através dessa restrição ao casamento dentro da família da tribo de seus pais, garantiria que a terra permanecesse no próprio clã, na própria tribo. E isso garantiria que cada família em Israel possuísse continuamente o que havia sido dado originalmente aos seus descendentes. E assim o versículo 7, repetido novamente para dar ênfase: nenhuma herança será transferida de tribo para tribo, e cada tribo terá todas as suas terras atribuídas como herança permanente. O que eles estavam lutando era garantido e impossível de perder. E então vem o elogio final. Essas filhas fiéis de Zelofeade, que todos agora conheciam por nome, fizeram exatamente como Deus ordenou a Moisés. Elas acreditaram na justiça de Deus, enfrentaram a provação da principal assembleia ali de Israel, que decidiam as coisas. Elas mantiveram-se corajosamente firmes para defender sua causa face a toda a oposição, e agora, através da sua fidelidade, de sua coragem, elas alcançaram seu objetivo. E elas fizeram isso obedecendo estritamente ao mandamento estabelecido por Deus. Que eles e a sua fidelidade sejam um exemplo final para Israel, à luz da perspectiva das batalhas que virão quando homens e mulheres forem fiéis a Deus. Pois eles se casaram nas famílias dos filhos de Manassés, filho de José, sua própria tribo, e assim garantiram que a sua herança permaneceria na tribo do clã de seu pai. Um exemplo brilhante de fé, coragem, obediência e tudo o que alcançaria. Elas acreditaram e possuíram a terra. Possuíram suas terras. E todas as terras seriam, em última análise, seguras para aqueles a quem lhes eram dadas. Não poderia haver nota mais elevada para terminar um livro de Números, pois enfatizava a importância da fé e da obediência como meio para eles possuírem a terra prometida. Como resumo final aqui, para a gente terminar, o resumo final do livro é apresentado aqui. A viagem acabou. Eles estavam em segurança nas planícies de Moabe, em frente a Jericó, prestes a cruzar o Jordão. Números capítulo 36, versículo 13. O que essa seção do livro continham eram os mandamentos e as ordenanças ordenados pelo Senhor a Moisés na planície de Moabe, perto do Jordão, em frente a Jericó, em preparação para a invasão. Assim, o livro que começou com a numeração de Israel antes do fracasso em glória e da expulsão da terra em incredulidade e desobediência. Não é por acaso que a parte final do livro se enquadra em narrativas que descrevem a fé, a perseverança, a determinação e a obediência das filhas de Zelofeade.
Com um espírito como esse, um Deus fiel e compassivo, a vitória era certa e garantida. E esse é o exemplo que fica pra gente aqui. Vamos orar? Pra gente concluir, encerrar essa temporada e esse episódio, confiantes de que herdaremos a terra prometida que o Senhor nos deu, em obediência, em fidelidade. Ela é gratuita, mas é conquistada pela força, pela determinação e pela coragem daqueles que abdicam da desobediência, do pecado, de uma vida distante de Deus. Pai Celestial, lhe agradecemos por este relato inspirador das filhas de Zelofeade, mulheres de fé e lealdade, que enfrentaram desafios e obedeceram estritamente aos teus mandamentos. Assim como elas, Senhor, nós buscamos sabedoria para lidar com as questões difíceis em nossas vidas que enfrentamos diariamente. Ajuda-nos a permanecermos fiéis a Ti e que a nossa fé prática, nossa coragem diante das dificuldades, a obediência, elas sirvam para nos fortalecer diante das batalhas da vida. Confiantes em Tua fidelidade. Obrigado também por encerrarmos mais uma temporada. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, meu querido, minha querida. Obrigado pela audiência, pela paciência. Todos vocês que acompanharam essa temporada. Eu convido vocês a estar comigo junto, em breve, no livro de Mateus, para a gente continuar meditando na palavra de Deus. Ainda tem muita coisa legal, interessante, construtiva, edificante para a gente aprender do texto bíblico, tá bom? Um abraço, Deus abençoe. Tchau, tchau. Até breve.